Oi pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 36 até o 37, mas antes vamos orar. Pai, sou grata por esse tempo, sou grata pela vida de cada um que está nesse vídeo, que está disposto a aprender ainda mais sobre quem o Senhor é. Nesse momento eu te peço que o Senhor seja conosco nesse momento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha nos instruir, nos dando sabedoria, discernimento, e que nós venhamos ser guiados pela Tua Palavra. Não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Nós possamos conhecer ainda mais o Senhor, amar ainda mais o Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Amém. Capítulo 36. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nabaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, dos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omá, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes entre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Adá. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Horão, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dison, Ezer e Dissã. Estes foram os filhos de Seir, Horeu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dison, Ezer e Dissã. Esses filhos de Seir foram chefes dos hebreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Hori e Emã. Timina era a irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse Aná que destruiu as fontes das águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dison, Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dison: Rindã, Esbam, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Horeus:
Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Estes foram os chefes dos Horeus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Abid. Haddad morreu, e Samilá, de Marseca, foi o seu sucessor. Samilá morreu, e Saul, de Rebote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu, e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Mitabel, filha de Mitrade, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Itzá, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Hoje está sendo quase um trava-línguas, não é mesmo? Capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegassem planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida, e acrescentou: Não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele.
Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram-lhe a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos israelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam-no no sangue, a túnica de José, e a mandaram ao seu pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Agora vamos orar. Papai, muito obrigado por esse tempo. Sou grato por aquilo que o Senhor nos lembrou nesse dia. Te peço para que o Senhor continue nos ensinando, ministrando aos nossos corações, que os nossos sonhos estejam alinhados com a Tua vontade e que nós venhamos buscar nos parecer ainda mais com o Senhor e obedecer o Senhor, mesmo que isso possa nos levar por caminhos difíceis. Que nós venhamos confiar na Tua palavra, obedecer a Tua palavra e viver de uma forma que te agrada. Muito obrigada por tudo. Amém. Bom, agora você já sabe, tire esse tempo, medite, releia alguns capítulos, versículos, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, estude, busque conhecer ainda mais o Senhor. É isso, te vejo amanhã, um beijo e tchau!